Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Sou o professor Elias Santana, professor de língua portuguesa aqui do Gran Cursos Online, e faremos aqui 2 blocos de execução de questões da banca AOCP, para você entender como essa banca aborda os assuntos de língua portuguesa. Cabe comentar, meus amigos, que a banca AOCP não é uma banca que explora as questões de gramática vinculadas ao texto. Ela não tem aquele sistema de cobrança de gramática aplicado ao texto. As questões gramaticais, elas são bastante isoladas. Apesar de se retirar trechos do texto, boa parte das questões, elas são completamente resolvidas sem a necessidade do suporte textual, ok? E é isso que eu quero mostrar a vocês, ver quais são os assuntos mais relevantes, mais cobrados e mais corriqueiros nesta banca, ok? Vamos comigo à tela, por favor. Olha só, exercícios AOCP, só provas de 2016. Esse é um detalhe interessante a comentar. Eu selecionei para você só questões de provas aplicadas em 2016 para entendermos o que é de mais recente em relação a essa banca, ok? Vamos à tela, por favor, então. Veja para mim a primeira questão. É inevitável que a gente cometa equívocos quando a vira um tango. A conjunção destacada exprime ideia de... Meus amigos, a banca AOCP adora cobrar as conjunções da língua portuguesa. Aliás, como quase todas as bancas de concursos públicos. Cobra conjunções que são bastante simples, como por exemplo a que está aqui na tela. Veja comigo a conjunção quando. Não há qualquer dificuldade em entender o que significa um quando, na verdade. É inevitável que a gente cometa equívocos no momento em que a vida vira um tango. Ou seja, esse quando, ele transmite ideia de tempo, letra D, de dar. Só que você sabe que aqui, conjunção simples, fácil, tranquila de acertar. Existem conjunções que são um pouco mais complexas e na hora da prova, tudo que exige do candidato é celeridade na execução dessas questões. Por isso que eu, Elias, tenho organizado uma tabela de conectivos que sempre é um suporte interessante para a resolução de questões como essa. Para acessar a minha tabela, veja comigo aqui na tela. Você vai acessar o endereço bit.ly/conectivos Elias. Se você acessar esse endereço aqui, bit.ly/conectivos Elias, você vai encontrar a minha tabela de conectivos e por ela você vai conseguir decorar as conjunções da língua portuguesa, entendendo o valor semântico de cada uma delas, ok? Vamos para a tela novamente, vamos à próxima questão. Olha o que diz. No trecho, às vezes quebramos a cara e magoamos os outros, a expressão em destaque expressa não é uma conjunção da língua portuguesa, mas eu preciso entender o valor semântico. A OCP adora valor semântico. Veja comigo, por favor. Está dizendo, olha só, que nós quebramos a cara e magoamos os outros. Mas isso só ocorre, segundo seu texto, quebramos a cara e magoamos os outros quando? Quando é que isso ocorre? Às vezes, ok? Às vezes quer dizer o seguinte, que não é sempre, é às vezes. Não é raramente, é às vezes, ok? Ou seja, transmite também ideia temporal. Letra A, questão fácil, questão simples, que não oferece qualquer dificuldade na hora do concurso público. Vamos mais adiante, olha só o que fala. No que se refere às regras de colocação pronominal, assinale a alternativa em que não é permitida a mudança de posicionamento do pronome oblíquo átono em destaque para depois do verbo. Ou seja, ele está falando desses pronomes aqui, ó. Desses pronomes aqui, ok? Percebam para mim que todos eles estão antepostos ao verbo. Olha só, antes do veio, antes de parece, antes de empurra, antes de sente, antes de solta. Tudo bem? Ele quer saber em qual dessas expressões em destaque não é permitida a mudança de posicionamento do pronome oblíquo em destaque para depois do verbo. Quando é que não dá para colocar o pronome depois do verbo? Meus amigos, na gramática da língua portuguesa, se eu não consigo colocar o pronome depois do verbo, é porque antes do verbo existe um fator de atração. Vem cá comigo. Vamos falar um pouco desses fatores de atração. Também conhecido como fatores de próclise. Olha só, o que são fatores de atração? Palavras negativas, advérbios, alguns pronomes da língua portuguesa, alguns pronomes como o pronome relativo,
como pronome indefinido, como pronome interrogativo, como pronome, e aqui eu vou chamar a sua atenção, demonstrativo. Só que no demonstrativo, eu vou marcar um asterisco para você, ok? Vou marcar um asterisco para você no demonstrativo. Porque são raros os gramáticos que consideram o pronome demonstrativo como um fator de próclise, como um fator de atração. Não são todos os gramáticos que fazem essa consideração. Aliás, renomadíssimos gramáticos de língua portuguesa consideram que o pronome demonstrativo não é um fator de atração. Todavia, foi isso que a banca AOCP levou a cabo para a resolução dessa questão. Me acompanhe. Olha só, letra I. Isso nos solta. Esse isso, pessoal, é um pronome demonstrativo, ok? Meus amigos, aqui você tem uma questão que é polêmica. Até porque muitos gramáticos dizem que o pronome demonstrativo não é fator de atração. Mas foi isso que a banca considerou, levando em consideração a parcela mínima de gramáticos. Tudo bem? Você vai ver comigo que essa alternativa ela era facilmente identificável por eliminação. Tudo bem? Por eliminação da língua portuguesa, nós acabaríamos chegando nela. Tudo bem? Só que era uma questão passível de recurso. Veja comigo, essa aqui foi a alternativa de fato assinalada como correta. Tudo bem? O que mais que eu tenho de fator de atração? Eu tenho de fator de atração conjunções subordinativas. Se você me acompanhar aqui nos exemplos apresentados, na letra B, ele tem esse mas. Esse mas é uma conjunção da língua portuguesa, mas é uma conjunção coordenativa. Como é uma conjunção coordenativa e não uma subordinativa, não é fator de atração. E como não é fator de atração, não obriga a presença do pronome aqui. Tudo bem? E na colocação pronominal da língua portuguesa, você que fez o curso de gramática conosco, você viu que um dos casos facultativos de colocação pronominal é quando eu tenho sujeito explícito antes do verbo. Olha as demais alternativas. Um deles veio aos lábios. Quem é que veio aos lábios? Um deles, sujeito. Olha a letra B. Nossa carência nos empurra. Quem é que nos empurra? Nossa carência, sujeito. Olha para mim a letra D de dado. A gente se sente em relação. Quem é que se sente? A gente, sujeito. Ou seja, veja comigo que nas letras A, C e D eu tenho sujeitos explícitos. E se eu tenho sujeito explícito, é um caso facultativo de colocação pronominal. Eu poderia colocar um deles me veio, um deles veio-me. Mas aí, nossa carência nos empurra, nossa carência empurra-nos. A gente se sente, a gente sente-se. Todas essas possibilidades são válidas. Como o mas é uma conjunção coordenativa e não é fator de atração, por eliminação nós chegaríamos na letra E. Todavia, altamente passível de recurso. Ok? Vamos à tela mais uma vez. Olha para mim a próxima questão. Essencialmente, é um homem falando com a mulher que ele ama e parece tê-lo trocado por uma vida melhor. O pronome em destaque desempenha a função sintática de. Meus amigos, vamos falar sobre os pronomes da língua portuguesa, pronomes oblíquos átonos. Eu tenho os pronomes o. Vamos falar assim, ó. Pronomes oblíquos átonos de terceira pessoa. Pronomes oblíquos átonos de terceira pessoa. Quais são? O, a, os e as, lhe e lhes, ok? Os pronomes o, a, os e as, eles existem na língua portuguesa para predominantemente serem objetos diretos. Lhe e lhes para predominantemente serem objetos indiretos. Não é a única função, mas é a mais corriqueira nas provas de concurso público, ok? Veja comigo o que ele fala. Essencialmente, é um homem falando com uma mulher que ele ama e parece tê-lo trocado por uma vida melhor. Veja para mim, parece tê-lo trocado. Esse lo, que é pronome, ele retoma quem? O homem. Ou seja, é como se o meu texto fosse assim redigido.
parece ter trocado o homem por uma vida melhor. Por uma vida melhor. E esse lo que está aqui, pessoal, esse lo que está aqui, ele corresponde a esse homem. E veja para mim, parece ter trocado o homem por uma vida melhor. Quem troca, troca algo. Troca quem? O homem, objeto direto. Só que para evitar a repetição desnecessária de palavras, eu substituí o homem pelo pronome lo. Por que aqui está lo, professor? Porque o verbo ter termina em R. E conforme você viu comigo no curso de gramática, quando o verbo é terminado em R, S ou Z, esses pronomes o, a, os e as assumem o formato lo, lá, los, las, ok? E por isso é um objeto direto, ratificando, portanto, que a alternativa correta é a letra B de bola. A sua banca AOCP, ela gosta demais dos pronomes da língua portuguesa, tá? Dos pronomes principalmente dos oblíquos. Então, por isso, tenha muito cuidado, questão frequente nas provas da AOCP. Bem de novo. Olha para mim a próxima questão, olha o que ele fala. A outra pessoa é só um espelho. A expressão em destaque classifica-se sintaticamente como? Primeiro passo, meus amigos, precisamos identificar o verbo aqui, ó. O verbo é o verbo é, que cabe ressaltar, esse verbo é um verbo da língua portuguesa que é de estado. Por que vale a pena falar que ele é um verbo de estado, pessoal? Porque se ele é um verbo de estado, para este verbo só existem duas opções. Ou ele é verbo de ligação, ou então ele é verbo intransitivo. Veja comigo, a outra pessoa é só um espelho. Quem é que é só um espelho? A outra pessoa. A outra pessoa, portanto, é o meu sujeito. Veja para mim que a expressão um espelho refere-se exatamente a outra pessoa. Remete a outra pessoa, dizendo que a outra pessoa tem a característica de ser só um espelho. Ou seja, esse um espelho caracteriza a outra pessoa. Esse um espelho atribui uma ideia, atribui uma característica a essa pessoa. Melhor dizendo, a função desse um espelho é predicar a outra pessoa. Portanto, eu sei que esse um espelho é um predicativo. E é um predicativo da outra pessoa, que é o sujeito. Por isso que eu chamo de predicativo do sujeito. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Esse verbo aqui é um verbo de ligação. Detalhe importante, quando ele fala que classifica-se sintaticamente, adjetivo e substantivo são classificações da língua portuguesa da morfologia, ok? Então, na verdade, de opção sintática, você só tinha aposto, adjunto, adnominal e predicativo do sujeito. Tudo bem? Vamos mais adiante. Olha só o que ele fala agora. No trecho, hoje tomei café da manhã num lugar em que Carlos Gardel costumava encontrar seus parceiros musicais por volta de 1912. A expressão em destaque pode ser substituída sem prejuízo semântico pelo pronome relativo. Uma das possibilidades, aqui pensando que de fato é um pronome relativo da língua portuguesa, uma das possibilidades que eu teria era colocar aqui no qual. Por que eu poderia colocar no qual? Porque no qual é igual a em, que é a preposição que está aqui, mais o pronome o qual. E por que precisa ser o qual? Porque vai retomar no texto o substantivo lugar. E o substantivo lugar é uma palavra que é masculina e que é singular. Essa é uma possibilidade. Veja que aqui ele coloca na letra D na qual, que não concorda. Veja que na letra C ele coloca aonde, e aonde é a mais onde. A preposição que aparece aqui é a preposição a, e lá no texto ele tem a preposição em. Elimine, tudo bem? Agora eu quero comentar com você o seguinte, veja para mim que aqui eu tenho uma palavra que é lugar, tudo bem? O pronome relativo onde da língua portuguesa, ele é igual a em que. Por conseguinte, ele é igual a
no qual, ele é igual a na qual, ele é igual a nos quais, assim como ele é igual a nas quais. O pronome relativo onde, ele é igual a qualquer pronome relativo acrescentado da preposição em. Só que o pronome relativo onde, ele tem uma especificidade, que é essa daqui, ó. O pronome relativo onde da língua portuguesa, ele só pode ser empregado para retomar lugares. Ou seja, eu só posso fazer o emprego do onde se por acaso aqui eu tiver um lugar, tudo bem? Só e somente só se eu tiver uma indicação de lugar. E no texto é o que eu tenho. Portanto, a letra B é a minha alternativa correta e aceitável para esta questão. Tudo bem? Vamos mais adiante. Olha só o que ele fala. Em a gente simplesmente o encontra, o termo destacado refere-se no texto e ele te dá as opções. É uma questão de referência textual. Vamos entender o que ele fala. No último ano, tenho ouvido repetidamente uma frase que vocês já devem ter escutado. Não se procura um novo amor, a gente simplesmente o encontra. Olha o que ele fala. A gente não se procura um novo amor, a gente simplesmente o encontra. Veja para mim, pessoal, a gente simplesmente o encontra. Encontra quem? Encontra um novo amor. Ou seja, retoma essa expressão aqui, ó. Portanto, a alternativa correta, letra A. Questão muito simples, questão de coesão textual. Esse o aqui tem valor de termo anafórico da língua portuguesa. Anafórico. O que é o termo anafórico? O termo anafórico é aquele que faz referência a algo anteriormente citado. Esse é o significado de termo anafórico na língua portuguesa, ok? Vamos mais adiante. Olha só o que ele fala. No trecho, é inevitável que a gente cometa equívocos quando a vida vira um tango. A expressão em destaque evidencia que o autor do texto utilizou qual figura de linguagem? Olha como é que ele fala, pessoal. Quando a vida vira um tango. Veja que ele usa o verbo virar. Esse aqui é meu verbo. E ele fala que a vida vira um tango. Ou seja, segundo o texto está aqui apresentado, meus amigos, ele está dizendo para você o seguinte: eu tenho uma coisa chamada vida. E essa coisa chamada vida vai ser igual a um tango. Ele está afirmando para você que vida e um tango vão ser coisas iguais, porque a vida vai virar um tango. Ou seja, ele está fazendo aqui para você uma generalização. Essa generalização diz que a vida há de tornar-se um tango. E mais que isso, essa generalização muda a acepção de vida. Nesse meu texto, quando ele fala quando a vida vira um tango, é como se eu perguntasse qual é o sentido de vida. Você fala, poxa, vida? Vida é um tango. Pessoal, essa figura de linguagem que permite essa generalização, esse igualamento de informações, é a chamada metáfora. Tudo bem? Beleza? A metáfora é essa figura de linguagem que permite esse igualamento. Hipérbole é a figura de linguagem do exagero. Tudo bem? Paradoxo é a figura de linguagem das informações contrárias e impossíveis. Porque se elas forem simplesmente contrárias, mas forem possíveis, chama-se antítese. Personificação é quando eu atribuo características humanas a seres não humanos. Do tipo, meu cachorro me sorriu latino. O cachorro não sorri, porque sorrir é uma característica humana.
e figurativa nem existe, tudo bem? Então, ficamos com a metáfora letra E de escola. Vamos mais adiante. Olha só o que ele fala. No outro dia, contentes e acompanhados, quase torcemos para que seja feliz. Olha o que ele fala. No outro dia, contentes e acompanhados, quase torcemos para que seja feliz. A oração em destaque é classificada como, o pessoal de novo vai morar a importância da sua tabela de conectivos. Pega para mim na sua tabela, e na sua tabela você vê que o para é uma palavra que serve para indicar finalidade. Só você olhar aí, ó, as conjunções finais da língua portuguesa. Tanto é que a ideia é que, ó, no outro dia, contentes e acompanhados, quase torcemos a fim de que sejam felizes, de que seja feliz. Perceba que eu tenho a ideia de finalidade. Torcemos com o objetivo de que seja feliz. Ou seja, ratificando, portanto, que a letra E, oração subordinada adverbial final. Tudo bem? Tudo isso eu percebo com a presença daquele para que está ali apresentado. Tudo bem? Oração adverbial que indica finalidade. Só você observar na tabela que, inclusive, essa expressão está na parte clara da tabela. Só você olhar. Parte clara. E a parte clara da tabela revela as conjunções subordinativas adverbiais. E o para é uma conjunção subordinativa adverbial final. Tudo bem? Vamos mais adiante. Olha só o que ele fala para você. No trecho, a maioria de nós precisa ser amada novamente antes de conceder a quem nos deixou o direito de ser feliz. O uso do elemento destacado se justifica por... Olha só, pessoal, ele fala desse A que está bem aqui. Primeiro passo, esse A que está ali, ele não pode ser artigo. E por que ele não pode ser artigo? Porque esse quem não é substantivo. Então, elimine a possibilidade de que ele é um artigo, como, por exemplo, a letra B de bola, como, por exemplo, a letra D de dado. Tudo bem? Por que eu tenho esse vocábulo A ali no texto? Leia comigo de novo. A maioria de nós precisa ser amada novamente, antes de conceder a quem nos deixou o direito de ser feliz. Olha só, antes de conceder, quem concede, pessoal, concede algo. Concede o quê? O direito de ser feliz, que é o objeto direto. Mas quem concede, concede algo a alguém. E concede a quem? A quem nos deixou. Essa expressão a quem nos deixou é o meu objeto indireto. E esse a que está aqui é uma preposição da língua portuguesa. Esse a que está aqui é uma preposição oriunda do verbo conceder. Olha só, a letra A fala que é um pronome. Errado. A letra C fala que é uma preposição e a letra E fala que é uma preposição. Só que veja para mim que na letra E ele fala que ser uma preposição exigida pela regência do verbo deixou. Não, não é o verbo deixou, é o verbo conceder. Portanto, a alternativa correta é a letra C de casa. Não pode ser a letra E que está errada só por conta da referência de regência. Tudo bem? Vamos mais adiante. Olha só o que ele fala. Não se sabe se o sujeito está fazendo ironia. Ele fala o seguinte, os termos em destaque são classificados pela regra gramatical, respectivamente, como? Ele quer saber desse si que está aqui e ele quer saber desse si que está aqui. Tudo bem? Dos dois sis que são empregados no texto. Como é que eu tenho que saber desses dois sis? Primeiro passo. Na língua portuguesa, quando a gente fala do si, o primeiro passo é entender quanto morfologia. Perceba para mim que o si pode ser pronome da língua portuguesa e o si pode ser conjunção. Uma das funções do si quando é conjunção da língua portuguesa, você viu isso no curso de gramática, é ser uma conjunção integrante. Integrante. Conjunção integrante é aquela que introduz oração, que é subordinada e que é substantiva.
Tudo bem? E como é que eu sei que uma oração é subordinada substantiva? Trocando por isso. Tudo bem? Veja só comigo um detalhe. Dá para colocar um isso daqui para frente depois do não? Assim, ó, não isso. Não. Mas dá para fazer aqui, ó. Não se sabe isso. Tudo bem? Ou seja, se eu consigo aqui nesse trecho colocar não se sabe isso, eu sei que esse meu trecho daqui para frente, ele representa uma oração que é subordinada e que é substantiva da língua portuguesa. E o termo que introduz oração subordinada substantiva da língua portuguesa é a chamada conjunção integrante. Tudo bem? Aí eu vou olhar quais são as opções que falam que o segundo termo é uma conjunção integrante. Olha a letra A, fala que é conjunção condicional. É errada. Olha a letra B, fala que é conjunção integrante. Pode ser. Olha a letra C, fala que é conjunção condicional. Tá errada. Olha a letra D, fala que é conjunção temporal. Errada. E olha a letra E, fala que é partícula de realce. Errado. Já sobrou só uma alternativa. Letra B de bola. Agora, por que eu sei que esse C antes do sabe é partícula passivadora? Se você se lembrar, para mim, por gentileza, no curso de gramática, nós comentamos que quando é que ocorre a partícula passivadora? Primeiro, para que serve a partícula passivadora? A partícula passivadora serve para pegar o objeto direto e transformar o objeto direto num sujeito paciente. É para isso. Só que eu comentei com você que, pelo fato de transformar o objeto direto, a partícula passivadora só pode ocorrer com verbos que tenham transitividade direta. Melhor dizendo, com verbos que permitam a presença de objeto direto. Veja comigo. Quem sabe, sabe algo. É um verbo transitivo direto da língua portuguesa, ratificando, portanto, que esse ser pode ser uma partícula apassivadora da língua portuguesa. Cabe a você, se você ainda tem dúvida nesse assunto, é um assunto muito frequente em prova, que você retorne ao curso na aula de vozes verbais e funções do ser e veja com carinho e atenção esse assunto aqui, tudo bem? Esse tipo de construção oracional, inclusive, está na aula de orações subordinadas substantivas, que é quando o objeto direto oracional é transformado em sujeito paciente oracional. Tudo bem? Está também na aula de orações subordinadas substantivas. Veja os dois, revise o assunto, ele é muito frequente em provas. Então olha para mim de novo, veja lá, letra B, porque eu tenho uma partícula passivadora e eu tenho uma conjunção integrante. Tudo bem, meus amigos? Tudo certo? Estamos então indo aqui na resolução de questões da banca AOCP, encerramos o primeiro bloco, daremos continuidade na sequência. Um grande abraço, até daqui a pouco.